Ok. Reiniciando, digamos assim, o nosso conteúdo da disciplina Redes 2. A gente já inicia falando de camada de transporte, praticamente aí o primeiro, praticamente não, primeira tarefa, a primeira nota de vocês vai sair do conteúdo da camada de transporte. Nós tivemos, se não me engano, 3 semanas de aula até a parada, né, pandemia. E aí vamos reiniciar o conteúdo. Vou passar de maneira mais rápida essa primeira parte que já tinha sido vista. A camada de transporte, né, é uma das camadas do modelo OSI ou do modelo TCP/IP. Esse capítulo, esse slide é o do capítulo número 3 do livro do Kurose, né, que vocês estão vendo aí ao lado. Ele já tem a quarta e quinta edição, mas esses conteúdos sobre camada de transporte, camada de enlace, camada de aplicação, praticamente são os mesmos conteúdos. Esse slide já está também disponível na turma para vocês baixarem. Vamos lá. O objetivo principal, né, desse conteúdo é fazer com que vocês entendam os princípios por trás dos serviços da camada de transporte. Né? O que a camada de transporte faz? Ela é responsável pela multiplexação e demultiplexação dos dados. Aqui entrou mais um. Multiplexação, demultiplexação, a transferência de dados confiável, o controle de fluxo, né, o controle de congestionamento. Essas são tarefas que a camada de transporte executa no seu cotidiano. Esse é o objetivo do capítulo, fazer com que vocês entendam o que tem por trás, né, do trabalho realizado pela camada de transporte. Vamos aprender também sobre os protocolos de transporte na internet, né, o TP, o DP e o TCP, que são os dois protocolos que fazem com que essa camada execute as suas tarefas. Uma característica muito interessante, importante também, para se alientar, é o controle de congestionamento. É uma tarefa que se acontece no protocolo TCP. A camada de transporte, ela é uma ponte, né, o elo de ligação entre as camadas superiores, no caso a camada de aplicação, que é a mais utilizada, e as camadas inferiores, camada de rede e camada de aplicação. Além da camada física, mas quando a gente fala em modelo TCP/IP, que é o mais utilizado hoje, principalmente pela internet, né, a gente não trabalha especificamente com a camada física. A camada física só aparece no modelo OSI, que é o modelo de 7 camadas. Então, o primeiro item, né, que vamos ver a partir de agora, são os serviços da camada de transporte. A principal função da camada de transporte é fornecer uma comunicação lógica entre os processos de aplicação, independente de qual hospedeiro ele se encontra. Então, o usuário ele trabalha diretamente na camada de aplicação, mas todas as informações que chegam na camada de aplicação e que saem da camada de aplicação têm que passar pela camada de transporte. Os protocolos de transporte são executados nos sistemas finais, então a gente tem que sempre procurar entender o funcionamento da camada de transporte de duas formas, de dois ângulos diferentes de visão. Tem a definição, e tem a tarefa da camada de transporte na visão, na função do receptor. No lado do emissor, a função da camada de transporte é quebrar as mensagens da aplicação em segmentos e, em seguida, fazer o envio para a camada de rede. Já no lado do receptor,
O caminho é o contrário, ela tem que remontar. Ó, tudo aquilo que foi quebrado lá no emissor, né, quando chega no lado do receptor, eles são remontados e em seguida são enviados para a camada de aplicação. Há mais de um protocolo de transporte disponível, apesar daqui no Curosa ele falar que há mais de um, mas na verdade são dois, né, o TCP e o UDP. Todas as tarefas executadas pela camada de transporte utilizam o protocolo TCP ou o protocolo UDP. É complicado você entender as funções da camada de transporte sem entender a função da camada de rede, né, que fica ali colada à camada de transporte. Uma maneira bem simples, né, e objetiva de você entender de fato como essas camadas trabalham, porque elas têm uma tarefa, né, uma ação muito parecida. Então você tem que ficar bem atento e entender bem as diferenças entre as duas camadas, né, para não trocar as definições, as funções dessas duas camadas. Então, estou intitulando aqui de camada de transporte versus camada de rede. A camada de rede ela é responsável pela comunicação lógica entre os hospedeiros, né, os dispositivos que estarão nas pontas, né, o host da rede. Então, a comunicação lógica ela é realizada pela camada de rede, certo? Comunicação lógica entre os hospedeiros. Enquanto a camada de transporte, ela é responsável pela comunicação lógica entre os processos. Então, vocês observem que tanto a camada de rede quanto a camada de transporte realizam uma comunicação lógica. Só que a camada de rede realiza a comunicação lógica entre os hospedeiros. Para você ter um exemplo prático, dois computadores em rede, quando eles estão trocando informações, esses dois computadores são exemplos de hospedeiros. A comunicação lógica entre esses dois computadores, entre estes hospedeiros, é realizada pela camada de rede. Já a camada de transporte também realiza a comunicação lógica, só que ela não tem nada a ver com os computadores que estão se comunicando na rede, ou seja, ela não tem nada a ver com a comunicação entre os hospedeiros. Ela se preocupa com a comunicação lógica que acontece entre os processos. Entre os processos. Isso nos leva a concluir que a camada de transporte depende dos serviços da camada de rede. É uma parceria entre as camadas. Sempre a camada trabalhando depende, né, da tarefa do seu vizinho. Então, a camada de transporte ela vai trabalhar com a camada de rede, que é seu vizinho de baixo, e vai trabalhar com a camada de aplicação, que é seu vizinho de cima. Aqui nós temos uma analogia, né? Uma analogia para vocês entenderem mais ou menos como acontece com o modelo de camadas, mais especificamente a camada de rede e a camada de transporte. Nós temos aqui uma analogia com uma casa familiar. Imagine que você tem 12 crianças enviando cartas para 12 crianças. Então, agora trazendo para o linguajar das redes, né, os processos são iguais a crianças. Então, nesse modelo aqui de analogia familiar, essas 12 crianças que enviam cartas para outras 12 crianças, elas são os processos. Elas são os processos. Voltando aqui para cima, lembrem-se que a camada de transporte é que realiza a comunicação lógica entre quem? Entre os processos. Bem, então 12 crianças vão enviar cartas para 12 crianças. As crianças aqui representam os processos. As mensagens, né, das aplicações são as cartas que estão dentro dos envelopes. Seriam as mensagens. Não é o envelope com o conteúdo. A mensagem da aplicação seria a carta que está dentro do envelope. Os hospedeiros seriam as casas. De rede, né?
nessa nossa analogia aqui de uma casa familiar, os hospedeiros seriam as casas. Então, aqui nós já temos, os processos, que são as crianças, as mensagens das aplicações, que são as cartas que estão dentro dos envelopes, e os hospedeiros são as casas, as residências. Aí falta o quê? Quem é o protocolo de transporte? O protocolo que vai realizar a transmissão desses conteúdos. No caso aqui, a gente está chamando aqui de Ana e de Bill. Né? Outras duas pessoas, né? Ana e Bill, são os protocolos de transporte. Basicamente, um seria aqui o TCP e o outro o UDP, porque na camada de transporte nós temos apenas dois protocolos para trabalhar, né, para executar as tarefas, o TCP e o UDP. Aqui, nessa analogia familiar, seria Ana e Bill. O protocolo da camada de rede aqui seria o serviço postal. Né? O serviço postal, no caso, os correios, exemplo de serviço postal. Aqui nós temos a distribuição. Então você vê claramente que nessa comunicação há um entrelaçamento, né? Um trabalho aqui é uma parceria entre a camada de rede e a camada de transporte. Ou seja, existem atividades da camada de rede que são fundamentais. Sem elas, não tem como a camada de transporte realizar a sua função. Eu gosto sempre de utilizar uma outra analogia com uma estrada. Se você pensar num caminhão para fazer uma entrega de determinado produto, de determinada encomenda. O caminhão de entrega lá com o motorista, ele tem a nota, né, dizendo qual o endereço de entrega. Então, através desse endereço de entrega, o caminhão, ou seja, o motorista dirigindo o caminhão, vai até aquele endereço e faz a entrega do produto. Né? Mas, para esse caminhão chegar até o destino, né, com o endereço em mãos, tem que existir uma rota, tem que existir uma estrada, para ele chegar até aquela residência. E lá nessa residência existe o quê? Existe o endereço, existe o número na porta da casa. Então, assim, tem várias informações que existem, que já estão prontas para que o caminhão, ou seja, para que o motorista chegue até o destino. Então, essas informações que existem já, a estrada, o endereço, o CEP, a estrada em si, né, até chegar até o destino, né, é a comunicação lógica entre os hospedeiros, que é realizada pela camada de rede. Né? Ou seja, a camada de transporte depende dos serviços da camada de rede. Okay? Quais são os protocolos que se trabalha na camada de transporte, né, da internet? Os protocolos são o TCP e o UDP, eu já tinha frisado antes. O TCP é o protocolo chamado de confiável, né? Ele é confiável porque ele garante a ordem de entrega. Né? E ele tem alguns outros detalhes importantes, como o controle de congestionamento. Né? Dentro do controle de congestionamento, para que isso aconteça, né, ele utiliza o controle de fluxo e toda a conexão entre as partes interessadas, entre o transmissor e o receptor, ela é orientada. Ela é orientada à conexão. Todos esses recursos, eles só acontecem, eles só existem se você trabalhar com o protocolo TCP. E tem outro protocolo, que é o chamado não confiável, certo? Porque ele não garante uma ordem de entrega, que é o UDP. Mas, em compensação, ele é chamado de a extensão do melhor esforço, do IP. Quando você quer desempenho, velocidade, o protocolo é o UDP. Agora, se você quer garantia de entrega, segurança no tráfego, né, que é ordem de entrega dos pacotes que estão trafegando pela rede, aí você tem que pensar no TCP. Né? Não existe uma receitinha pronta e nem uma aplicação para você dizer assim, qual eu devo utilizar. Essa tomada de decisão fica a cargo do desenvolvedor. Né?
da pessoa que vai criar a aplicação para funcionar em rede. Você é que tem que escolher se os seus dados vão circular através do protocolo TCP na camada de transporte ou se ele vai circular pelo UDP. Então, você vai levar em conta estas características. Um tem controle de congestionamento, a ordem de entrega ele garante, ele tem controle de fluxo, todos os dados são orientados à conexão, mas isso tem um preço, né? O desempenho do protocolo TCP ele é inferior ao UDP, porque quanto mais detalhes, né, quanto mais recursos você implementa no seu tráfego de dados, né, mais carregado ele fica. Então, o tempo que vai ser levado para que esse produto, para que esse pacote chegue até o destino, ele vai ser maior do que quando você envia um pacote pelo UDP. O UDP ele não vai dedicar nem um milímetro, nem um milésimo de segundo do seu tempo para poder implementar controle de fluxo, para colocar os dados em ordem. É o famoso cachorro louco, né? Aquele motoboy lá que muito louco, né? Mas ele, se você precisa de tempo hábil, ele é o cara. É um tráfego perigoso, não tem garantia de entrega, mas ele é super rápido. Esse é o UDP. Então, de acordo com o tipo de aplicação, o tipo de tráfego que você deseja, aí você vai escolher o TCP pela confiabilidade, por esse monte de recurso aqui, ó, controle de congestionamento, de fluxo, etc. Ou você vai abrir mão de tudo isso pelo desempenho, pela velocidade, que é o UDP. Agora, independente de TCP ou UDP, tem alguns serviços que nenhum dos dois protocolos entregam. Esses serviços é a garantia ao atraso. Assim, ó, eu garanto que o atraso máximo é X. Não tem, nenhum dos dois protocolos tem esse serviço e nem tem garantia de banda. Se você precisar de algum desses dois serviços, aí você tem que implementar por fora. Agora, se você tem uma aplicação em desenvolvimento e você precisa de ordem de entrega, você não precisa dedicar nem um minuto de desenvolvimento dentro da sua aplicação, porque o TCP, por si só, já lhe dá esse recurso. Ele já garante a ordem de entrega das mensagens, dos pacotes, dos frames. A partir desse embasamento aqui bem teórico rápido, né, sobre o TCP e o UDP, né, nós temos a multiplexação e demultiplexação, que é uma das principais tarefas da camada de transporte. O que é multiplexar e o que é demultiplexar? Multiplexar e demultiplexar. Essas tarefas elas acontecem em lados opostos. A demultiplexação acontece no lado do receptor e a multiplexação acontece no lado do emissor. Eu gosto de começar a explicar pelo emissor. O que seria a multiplexação? Primeiro, vocês têm que ficar conscientes. Multiplexação acontece no lado do emissor. Não troquem. Nunca, jamais. Não. Fica tudo errado. A multiplexação que acontece no lado do emissor nada mais é do que coletar os dados de múltiplos sockets, envelopar esses dados com um cabeçalho, né, e em seguida ele entrega para a camada de transporte, fica disponível para a camada de transporte continuar a sua tarefa. Quando fala aqui múltiplos sockets, é porque na camada de aplicação, cada aplicação trabalha dentro de um socket, trabalha utilizando uma porta. Então, por isso que essa coleta ela acontece em múltiplos sockets. Trazendo para uma situação prática, o navegador, né, vai utilizar um socket. Uma aplicação que você desenvolveu lá no, sei lá, no PHP, ou via Java, ou pelo Java, vai utilizar outro socket. Você vai enviar um e-mail, vai utilizar outro socket. Então, a multiplexação nada mais é do que a coleta dos dados em múltiplos sockets. Em seguida, ele envelopa, né, embrulha lá para presente, digamos assim, coloca uma etiqueta, que seria esse cabeçalho, e aí ele vai colocar os dados do cabeçalho. Mais à frente, a gente vai entender, ver
que seriam esses dados no cabeçalho. Fazendo uma analogia, imagine você mandando aquela carta, aquela correspondência pelos correios. Né? Você vai ter que colocar o quê? Envelopar e colocar um cabeçalho. E nesse cabeçalho terão que dados. Esses dados serão o quê? Determinantes para que os dados cheguem até o receptor, para que ele chegue até o destino. Lá nos correios, né, no serviço postal, o cabeçalho vai levando o quê? O nome do remetente, o endereço, o CEP, sei lá, o número. São um conjunto, né? Tem um conjunto de informações. A multiplexação no hospedeiro, no lado do emissor, né, dentro de uma estrutura de rede, é mais ou menos da mesma forma. Obviamente que os dados do cabeçalho na multiplexação dentro de uma rede não é nome, endereço, CEP, mas representa a mesma coisa. São informações que serão fundamentais para que a camada de transporte saiba quem é o destino, né, quem é o receptor. Então, depois que acontece a multiplexação e os dados percorrem aqui, ó, por essas camadas, até chegar no lado do receptor. No lado do receptor, eu vou ter a demultiplexação, que nada mais é do que a entrega de todos os segmentos que antes foram coletados lá no lado do emissor, certo? É a entrega de todos os segmentos nos sockets corretos. Então, assim, no lado do emissor, ele tem que receber de múltiplos sockets. Quando ele chega no receptor, ele tem que entregar cada um no seu devido socket. Assim, cada um no seu lugar de destino. Opa, está aqui o e-mail, está aqui o que o navegador enviou, está aqui que o sistema tal enviou. Cada segmento vai ter que ser entregue corretamente em cada socket. Isso é a demultiplexação, que acontece no lado do receptor. Como funciona a demultiplexação? Onde é que acontece a demultiplexação? Não esqueçam, a demultiplexação é a entrega, acontece no lado do receptor. Funciona assim, o computador recebe datagramas IP. O computador recebe datagramas IP. Cada datagrama possui o endereço IP de origem e possui também o endereço IP de destino. Através dessa informação que foi inserida lá na multiplexação, lá no cabeçalho, a camada de transporte tem a informação que ela precisa. Ela sabe qual é o endereço IP, né, que originou a informação e sabe também qual é o endereço IP do destino. Então, ele já tem a informação na mão. Se você pensar no motorista no caminhão de entrega, seria ele com a nota do produto em mãos, olhando lá para o endereço de entrega, né? Rua tal, bairro tal, número tal. Aí ele segue, né? Dirigindo, obviamente já tem uma estrada, para ele chegar até o destino. Essas informações aqui, ó, são colocadas no cabeçalho, e quem se encarrega de preparar isso para a camada de transporte é a camada de rede. Bem, então, cada datagrama possui endereço IP de origem e possui o endereço IP de destino. Cada datagrama carrega um segmento da camada de transporte. E cada segmento possui número de porta de origem e o número da porta de destino. Então, com isso, a camada de transporte ela tem todas as informações sobre tudo que foi coletado lá na origem, lá no lado do emissor. Então, na prática, resumindo tudo, o que o hospedeiro faz? Ele usa o endereço IP, juntamente com o número da porta, e com essas duas informações, ele consegue direcionar a informação exatamente para o socket apropriado. Esse é o segredinho de toda a estrutura de rede. Cada aplicação que roda dentro de uma estrutura de rede, ele vai utilizar uma porta. Essa porta é o tal do socket que a gente está trabalhando, né? Cada porta, cada socket com o seu endereço, e com isso a camada de transporte tem como entregar cada informação na porta corretamente. Agora, detalhe, aqui está falando que a demultiplexação tem informações de origem e de destino. Essas informações aqui é no protocolo TCP, viu, gente? Porque é o protocolo orientado à conexão. Né? Então, assim, ele tem, se você ouvir, se você ler qualquer conteúdo de rede,
falando de informações de origem e destino, é porque está falando do protocolo TCP, é o protocolo que é orientado à conexão. Isso é o que faz com que ele seja chamado, né, de protocolo confiável. Como ele tem as informações da origem e do destino, ele consegue, por exemplo, fazer uma transmissão de dados totalmente orientada. O que é uma transmissão orientada, um tráfego orientado? Tudo que acontece, né, durante esse fluxo, né, esse transporte, a pessoa que enviou, ela vai sendo informada. Apesar de estar acontecendo um transporte de informações, mas como a camada de transporte tem as informações da origem e do destino, então é possível haver uma comunicação entre as partes. Avisar, por exemplo, o destino avisa para a origem que chegou, avisa que deu erro, pede para enviar de novo. Então tudo isso acontece porque a transmissão orientada à conexão. E essa transmissão orientada só é possível porque lá no cabeçalho tem as informações da origem, ou seja, de quem está enviando as informações, e tem as informações do destino. Que informações são essas? É o IP de origem e a porta de origem. É o IP de destino e a porta de destino. Né? Isso acontece quando você trabalha com o protocolo TCP. Se você trabalhar com o protocolo UDP, você também tem a demultiplexação. Só que é uma demultiplexação não orientada à conexão. Então você não tem essas informações detalhadas, quem está enviando, quem está recebendo, né? Isso seria o UDP, ó. É uma demultiplexação não orientada à conexão. Basicamente o que muda é porque você só tem o endereço IP do destino e o número da porta de destino. Diferente daqui, ó, que você tem o IP e a porta de origem e o IP e a porta de destino. Quando a multiplexação ela é não orientada à conexão, você só tem o IP de destino e a porta de destino. Você não tem nenhuma informação da origem. Você ouviu o conteúdo, leu o conteúdo e observou que ele só está falando de dados de destino, aí você não tem para onde correr. O protocolo usado aqui é o UDP. Né? Quando o hospedeiro recebe o segmento UDP, ele verifica o número da porta de destino no segmento e direciona o segmento UDP para o socket com este número de porta. O que você vê aqui de diferente no conteúdo anterior, aqui no slide anterior, é que em momento algum fala da origem de quem está enviando os dados. Então tudo isso faz com que o UDP seja bem mais rápido, mas de contrapartida, se ele quiser informar, a informação chegou, deu erro, ele não tem como informar. O receptor, o destino, não tem como informar para o emissor, certo? Que a informação chegou, ou que deu um erro, ou pedir para ele enviar de novo. Ele não tem como fazer isso, porque ele não tem os dados de origem. Né? Isso é o DP. Né? Então, assim, é o preço que você paga. Você tem velocidade, alto desempenho, mas se você precisar enviar alguma informação, avisando que deu erro, ou pedindo para que envie novamente lá para o emissor, isso não é possível. Porque lá na multiplexação, que acontece no lado do emissor, na hora dele envelopar e colocar o cabeçalho, ele não coloca dados do emissor, não coloca dados da origem. Então aqui um resumo, ó, a demultiplexação orientada à conexão, ó. O socket TCP ele é identificado por 4 valores, certo? O socket TCP é identificado por 4 valores. Quais são esses valores? O endereço IP de origem, o endereço da porta de origem, o endereço IP de destino, o endereço da porta de destino. Ou seja, o hospedeiro receptor usa essas 4 informações para poder direcionar o segmento ao socket apropriado. Okay? Eu tinha comentado, né, o transporte não orientado à conexão é o UDP, né? Eu tinha comentado, ele é, né,
é o protocolo sem gorduras, como chama aqui o Kurose, super rápido, né? Representa o melhor esforço possível, mas assim, é um preço que você paga, né? Você pode ter pacotes perdidos, a entrega pode chegar fora de ordem na aplicação, é totalmente sem conexão. Quando você vê qualquer leitura falando sobre transporte sem conexão, é porque isso acontece sem uma apresentação antes entre as partes, não há uma apresentação. Oi, quem é você? Quero transmitir. Ah, eu quero me conectar com você, quero enviar um pacote. Então, tem alguns tráfegos de rede que acontecem dessa forma. Primeiro, há uma apresentação, há um pedido de autorização, um pedido de conexão entre as partes. Isso garante, certo, uma confiabilidade de entrega daquele conteúdo, mas demanda tempo. O DP é sem conexão, pegou, enviou, chegou, acabou. Ou seja, não há apresentação entre o DP transmissor e receptor, né? Cada segmento DP é tratado de forma totalmente independente um do outro, né? Então você vê assim, de primeiro momento, se você lê sobre o DP, de primeiro momento, que o DP é um protocolo ruim, que não dá para, que não é interessante utilizar. Mas muito pelo contrário, o DP é importante, ó, e ele existe por quê? Porque ele não há estabelecimento de conexão, né? Isso significa que ele pode reduzir bastante o atraso na transmissão. É um protocolo bem mais simples, não precisa de nenhum estado de conexão entre o transmissor e o receptor. O cabeçalho dele na hora de você preparar a multiplexação também é mais rápido, porque o segmento é totalmente reduzido, né? Haja visto que as informações são metade. Enquanto você prepara um cabeçalho pelo TCP com 4 valores, né, que é a porta IP de origem, porta IP de destino, 4 valores, o cabeçalho do DP só tem 2 valores, porta e IP de destino. Acabou, envia. É bem mais rápido. Não há controle de congestionamento, ou seja, o DP pode enviar segmentos quanto rápido for desejado e possível. Né? Enquanto tiver banda, você pode mandar informação. Não tem nada que consiga diminuir o fluxo dele. Se tiver 100 MB de banda, ele usa os 100. Se tiver 500, ele usa os 500. Então é muito utilizado quando você quer desempenho e, obviamente, é muito utilizado para ataque de rede também, que você consegue utilizar o máximo de banda possível. Né? Tudo em redes é tratado como um protocolo e, normalmente, também, dentro do protocolo, você tem a RFC, o DP é um protocolo aberto, qualquer pessoa pode ter acesso a todo o seu conteúdo, estudar, entender, propor melhorias, até criar um DP, uma nova versão de UDP. Para se aprofundar, você procura ler a RFC 768. Basta pesquisar lá no IETF, que é quem cria todas essas documentações, bota em prática esses modelos, né, protocolos na área de redes, é o IETF, Instituto. Lá dentro você pode pesquisar, você vai encontrar a RFC 768, que nada mais é do que toda a documentação do protocolo UDP. Então, assim, existem várias aplicações que utilizam o UDP exatamente por ele ser um protocolo bem rápido, certo? É bastante utilizado para aplicações de multimídia, como streamer, né, que virou moda, né? Nem quem nunca tinha ouvido falar em streamer, ouviu muito agora durante a pandemia, né, porque quase tudo virou online, live, né, palestras. A nossa aula mesmo agora, né, está utilizando o quê? Está utilizando streamer, né? Está utilizando o quê? O DP, né? Tem a vantagem, é tolerante a perdas, pequenas perdas. Não sei se alguém já chegou a testar, mas se você tiver, por exemplo, agora, se algum de vocês que está acompanhando esse nosso conteúdo, né, agora ao vivo, está utilizando, por exemplo, os seus dados móveis, se você precisar sair para algum lugar e fazer a transição, aliás, você está utilizando o Wi-Fi, que é mais comum, né? Está utilizando o Wi-Fi da sua casa, e por algum motivo, uma emergência, tem que sair agora, você pode continuar assistindo a aula ao vivo, né? Você vai ter a transição da sua conexão do Wi-Fi para os seus dados móveis e você vai ter pequenas perdas de pacote, mas em tempo real você não vai perceber essa perda. Não vai perceber, porque o DP ele é tolerável a pequenas perdas.
E aí, assim, a olho nu, a sensação que você tem é que mudou do Wi-Fi para os dados móveis sem você perder nada da aula ao vivo. É bem interessante. Como tudo trabalha, né, no frigir dos ovos ali, são protocolos de rede, aqui eu tenho exemplos de protocolos que trabalham com o DP, ó, o DNS, o SNMP, são exemplos de protocolos super rápidos que trabalham com o protocolo UDP. Mais detalhe, ó, apesar de você ler tudo sobre TCP e UDP, a primeira frase que vem na cabeça é: o TCP é um protocolo confiável, o UDP é um protocolo não confiável. Ah, o TCP é confiável porque ele garante a entrega, faz tudo em ordem. O UDP não é confiável porque não garante a entrega, o pacote pode chegar fora de ordem. Mas, se você precisar de um grau de confiabilidade dentro do UDP, isso é possível, né? O quando se fala que ele não tem é porque genuinamente não vem. Quando você começa a trabalhar com um protocolo, ele tem alguns recursos a lhe oferecer, mas nada impede que você, em nível de aplicação, desenvolva e implemente algum recurso extra. Como assim? Você pode pegar o DP para explorar todo o seu desempenho de velocidade, etc., e desenvolver em nível de aplicação algum recurso extra, né? Você pode desenvolver em nível de aplicação uma solução para que, através do DP, eu usufrua da sua velocidade, mas que as informações que, se porventura chegar fora de ordem, cheguem em ordem. Eu posso criar, em nível de aplicação, algum recurso extra, certo? Que o DP não me entregue genuinamente, ok? Isso não é empecilho. O DP, ele trabalha com checksum, certo? O checksum é, digamos assim, é o que ele tem, né, para poder ter uma margem de segurança. Né? Já que ele é um protocolo não confiável, que não entrega em ordem, que não faz nada, parecido, né, ou nem perto do que o DP faz, mas dentro do DP, né, eu tenho o checksum, que tem como objetivo detectar erros. Então, como a transmissão, na prática mesmo, lá embaixo, em baixo nível, são bits, né, pulsos elétricos, pode acontecer algum erro desses bits durante o tráfego. A UDP ele usufrui desse recurso chamado checksum. Né? O que o checksum consegue fazer? Toda vez que uma informação chega no receptor, ou seja, quando ele acontece a demultiplexação, tem um campozinho lá, né, que é o checksum, que nada mais é do que um complemento de 1 na soma. Né? Cada segmento é tratado com uma sequência de inteiros de 16 bits, né, na transmissão, e aí, através desses 16 bits, ele faz uma soma com um complemento de 1. E aí ele compara o resultado. Isso acontece na transmissão. Né? Quando chega lá no receptor, né, acontece o checksum novamente. Né? Aí ele refaz o cálculo. Se não bater, né, ele vai identificar como um erro. Né? Se não bater o cálculo, ó, sim, há erro. Se ele não encontrar nenhum erro no cálculo, ele está computado como um erro detectado. Esse é o checksum. É como se você fizesse a famosa prova dos 9 que se fazia no primário. Né? É feito o cálculo é feito lá no transmissor. Aí é armazenado em um ponto lá do cabeçalho. Quando os bits chegam no receptor, o cálculo é refeito. Se o valor não bater, é porque teve algum bit trocado. Ou seja, teve algum erro. Então, aqui, ó. Aqui é um exemplo, ó, de um cálculo do checksum. Eu tenho um conjunto de 16 bits, ou seja, no caso aqui está representando a informação, ó, o pacote que você mandou. Aí ele faz, né, esse cálculo. Ó, 1 e 0, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1 dá 0, 0, 0 é 1, 0 e 1, 1, 1, 0, 1, e aí vai, ó, fazendo esse cálculo. Aí dá um resultado. Né? Aí ele tem aqui, ó, faz o complemento com 1, né? Um complemento de 1, aí eu tenho um sum, o resultado. Quando a informação chega do outro lado do receptor, aí ele faz o checksum, que é checar essa soma com o complemento de 1. Aí ele faz o cálculo de novo. Se houver algum diferente aqui no resultado, nesse bit, aí ele já sabe que algum bit no transporte foi trocado por algum motivo, um erro no cabo,
causado por uma interferência de uma outra rede próxima, por exemplo, uma rede elétrica, um ruído, né, causou a perda ou a troca do bit. E é o resultado não bate. Então ele taxa aquele frame com um pacote com erro. Okay? Para não ficar muito extenso, né, eu vou parar bem aqui no checksum, garantir a gravação da aula, para vocês poderem ver depois.